Nesse vídeo eu vou te ensinar como descomplicar o seu emagrecimento. E não só descomplicar o emagrecimento, é emagrecer ganhando massa magra, definindo e tonificando o seu corpo, treinando menos vezes, menos tempo, com o método 5S do corpo definido. Nesse método você não vai simplesmente perder peso na balança, você vai conseguir vestir as suas roupas e ficar com o corpo mais desenhado. Vai acabar aquela luta com o armário de passar cabide até achar a roupa ideal. Você vai vestir a sua roupa e vai se sentir à vontade, desde uma roupa social, para uma entrevista de emprego, para um evento do trabalho, como para um fim de semana na praia, com biquíni, no clube. À vontade, sem ficar com vergonha de se expor, muito pelo contrário, com autoconfiança, com autoestima lá em cima e se sentindo bem com a roupa que você quer usar e não a roupa que lhe serve. E para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para você, mulher ou homem que quer ficar musculosa demais, grandona, tipo aquela Graciane Barbosa. Pois é, se você tem esse objetivo, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você, homem, mulher, que já está ali passando dos 30, 40 anos ou mais, e que nos últimos 10 anos viu o corpo se transformando em pelanca, ganhando gordura, perdendo massa muscular, mas que quer voltar a ter um corpo mais esbelto, definido e tonificado. E para você que não quer e às vezes nem pode passar muito tempo dentro de academia e mesmo assim quer ter grandes resultados treinando em pouco tempo, assim como a Valéria, aluna do Plano Perfeito, que mandou essa mensagem aqui lá no grupo. Ela é mãe de uma recém-nascida e mandou essa mensagem. Alan, preciso trazer esse feedback. O treino tem muito a ver com essa motivação. Rápido, simples e muito eficiente. Vou porque sei que não ficarei muito tempo na academia e saio como se eu tivesse ficado horas malhando. Parabéns mesmo, incrível. Não é porque a Valéria é super motivada com a academia, mas ela frisa que só vai porque sabe que não vai ficar muito tempo na academia e sai como se tivesse treinado por horas. Ou seja, o método do 5S faz com que você faça um treino rápido, mais intenso e que te traga resultados e te motive a ir para a academia. Lembra no início do vídeo que eu falei para você que iríamos descomplicar o seu emagrecimento? A Rose disse o seguinte: não faço dieta, o cardio é mínimo, mas a musculatura está ficando cada vez mais evidente. Nos últimos 20 dias, a musculatura está mais evidente, o braço mais toneado. Está muito legal de ver a evolução. Ou seja, o que geralmente complica o emagrecimento de todas as pessoas? É seguir uma dieta muito restrita, é fazer 40 minutos, 1 hora em cima de uma esteira, sendo que você pode fazer um treino curto que vai te gerar emagrecimento e definição muscular ao mesmo tempo. Por exemplo, a Flávia. Ela diz aqui no nosso grupo do Plano Perfeito, eu não emagreci muito de peso na balança, mas as roupas estão caindo bem melhor. Algumas calças estão mais frouxas na cintura e apertadas nas pernas. Então, ela não perdeu peso na balança, mas eu te pergunto, ela emagreceu? É claro que ela emagreceu. Se ela diz que perdeu, que sentiu que as calças estão mais frouxas na cintura, é sinal de que está definindo essa região abdominal. E aumentou porque ela sentiu as calças mais apertadas nas coxas e no bumbum. Ou seja, aumentou massa muscular onde tinha que aumentar e perdeu gordura onde tinha que perder. E é esse processo que o método 5S do corpo definido traz. Definição e emagrecimento ao mesmo tempo. Olha o que mais que meus alunos estão falando sobre o método. Meu nome é Carla, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um breve relato sobre como tem sido a minha experiência com o método Plano Perfeito. Há mais de 6 anos que eu estava acima do meu peso, voltei ano passado a minha rotina de exercícios, graças a Deus, mas eu estava sendo acompanhada por profissionais da própria academia. Então aquela rotina de exercícios não estava sendo interessante para mim. Foi quando meu esposo teve contato com o Alan e ele nos apresentou esse método. Esse plano desenvolvido por ele faz sentido, entra exatamente naquilo que eu buscava. O tempo imposto, a série de exercícios é exatamente o que eu preciso.
E eu tô tendo resultados físicos, resultados psicológicos, o meu ânimo melhorou, minha autoestima melhorou, eu me sentia muito cansada, eu sentia muitas dores nas costas por causa da minha profissão e eu já não sinto mais isso. Então tem feito muito sentido para mim permanecer nesse grupo, porque eu tô tendo resultados maravilhosos. Nós somos todos inseridos num grupo no WhatsApp onde todo mundo tem o mesmo objetivo, a gente se cobra, a gente se motiva. O Alan é muito participativo, ele também tá ali sempre motivando a gente, tirando todas as dúvidas. Então, realmente, o acesso que a gente tem ao professor é muito bom. E através desse método, eu vi uma melhora muito grande, principalmente em questão da flacidez, né? Eu já tenho meus 47 anos e era algo que estava me incomodando muito. Eu tava me sentindo muito flácida. O meu braço, a minha perna. Não, gente, tipo, tudo capengando, sabe? E hoje eu já vejo uma diferença grande. Eu já me sinto mais definida. O meu braço ele já tá começando a ficar mais durinho, né? Eu já vejo uma definição boa na minha coxa, né? No meu abdômen também. E ter um suporte legal, né? Porque dentro desse plano, todo mês tem treinos novos, com planilhas novas, a gente tem todo o suporte que precisa, a gente tem um grupo também, né, de WhatsApp que um ajuda o outro, e o professor extremamente também, professor que entende, né, que estuda, que eu acho que isso é um diferencial muito grande, que eu via que nas outras academias que eu treinei, isso não tinha. Realmente, é algo que faz toda a diferença. Em pouco tempo de treino, eu vi que é um método que vale a pena, que é muito barato, entendeu? Então, assim, vale a pena cada investimento, cada centavo e cada dia que passa, eu me sinto melhor. Sempre fui ativa fisicamente, gostava de corrida, gosto de corrida, mas nunca fui boa frequentadora de academia, porque me sentia desmotivada, com um treino monótono, não via resultado, mas com o plano perfeito eu tenho que admitir que o resultado veio rápido e nesses 6 meses meu corpo já mudou bastante, teve mais definição, mas o principal é a vontade de treinar, de segunda a sexta, a vontade de estar na academia, a vontade de estar levantando peso, se divertindo. O plano perfeito foi o que mudou a minha visão sobre a rotina da academia. De segunda a sexta eu estou lá, sábado e domingo estou praticando outras atividades. Quando não estou praticando, no sábado e domingo estou planejando. Poxa, meu treino de segunda vai ser assim. E realmente a gente fica um pouco fissurado, porque a gente levanta de manhã e pensa, qual vai ser meu treino hoje? Hoje é dia de braço. Hoje é dia de costas, hoje é superior. Fora que é muito prático o treino, por conta da forma que é passado o treino, e a gente consegue cuidar do corpo, cuidar da mente em pouco tempo e ter resultados estéticos e principalmente de saúde. Para você entender essa diferença de quem segue o método do plano perfeito para quem faz esses treinos genéricos de academia, o Glaubert escreveu: comecei a treinar há cerca de 3 meses de forma correta. Já sinto uma mudança no peso, pois ganhei massa muscular e é perceptível o desenvolvimento dos músculos em geral. Quando ele fala comecei a treinar de forma correta, foi seguindo o plano perfeito, que era totalmente diferente desses treinos convencionais, receita de bolo que você talvez esteja recebendo aí na sua academia e não vê os resultados como todos esses alunos. Mas Alan, que história é essa? O que seria esse treino genérico, esse treino receita de bolo? Há 20 anos, quando eu ainda estagiário, recebia na academia que eu trabalhava alunos de outras academias que chegavam com aquele treino padrão, que era alongar no espaldar, ir para a esteira fazer 40 minutos, aí da esteira ia para os equipamentos, 4 séries de 10 no leg press, 4 séries de 10 na cadeira extensora, 4 séries de 10 na puxada, depois ainda fazia 20 minutos na bicicleta, ia para o espaldar, alongava de novo e passava 1 hora, 1h30 na academia. E quando eu mostrava para elas que não tinha essa necessidade, que você poderia fazer um treino de 30, 40 minutos, elas não acreditavam. Por quê? Porque era padrão. E isso ainda acontece até hoje. E eu lembro que nessa época,
eu era estagiário de um dono da academia que também era da área, ele não era só empresário, ele era formado pela UNB, Universidade de Brasília, e a gente tinha reuniões aos sábados, 6 da manhã, para estudo técnico, fisiologia, biomecânica, e eu ali, com os meus 20 anos, no auge da curtição, da baladinha, tendo que pegar e me privar da cesta, às vezes até não me privava da cesta, na verdade, ia quase virado, confesso, mas aprendi bastante, porque a educação física evoluiu. Os estudos foram mostrando que não tinha mais necessidade de fazer, por exemplo, 40 minutos, 1 hora de caminhada para você emagrecer, como os médicos, até hoje alguns falam que é necessário, que você não precisa fazer muitos exercícios isolados. Então, a educação física evoluiu e ali eu comecei a estudar cada vez mais, lendo artigos, lendo livros e trazendo e aplicando na vida dos meus alunos. E o que é o mais interessante? Essa academia não era academia de rede, uma academia grande. E começaram a vir alunos das academias aqui de Brasília, por exemplo, Runway, academias de maior porte, Bodytech, para treinar comigo. Por quê? Queriam treinos mais curtos, intensos e que davam resultados para eles. Foi aí que eu comecei a construir e aplicar o método dos 5 E's do corpo definido. Desde então, vim aperfeiçoando esse método e abri minha própria academia. Saí dessa academia, que eu fui estagiário, depois professor durante vários anos, abri minha própria academia e fiquei com essa academia até a pandemia. Veio a pandemia, fecharam-se todas as academias, inclusive a minha, e nesse momento eu comecei a trabalhar online, fazendo lives todos os dias no meu Instagram. Foram 104 dias de lives diárias com treino em casa, apenas com o peso do próprio corpo. E eu posso te garantir e dizer para você, muitas pessoas tiveram mais resultados treinando em casa, só com o peso do corpo e às vezes mantimento, pacote de feijão, galão de água, do que treinando em academia. Por quê? Porque seguiram o método dos 5 E's do corpo definido. Só que as academias reabriram e eu precisava também voltar à minha atividade, mas tinham tantas pessoas treinando comigo através dessas lives, e eram lives gratuitas, que quando eu decidi, após 104 dias, não dar mais seguimento com as lives, porque eu também precisava atender alunos de personal, da academia, essas pessoas começaram a me procurar, falando assim, Alan, e quando as lives acabarem, você tem algum programa para eu continuar seguindo? Porque eu tinha pessoas do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, querendo continuar treinando comigo. E eu criei um programa de treinamento online em casa, chamado Personal Quarentênico, que era justamente porque o programa foi desenhado e desenvolvido durante a quarentena. Só que como a vida foi voltando ao normal aos poucos e as pessoas também foram voltando para suas academias, eu encerrei esse programa do Personal Quarentênico, que eram aulas ao vivo em casa, e criei o programa O Plano Perfeito do Corpo Definido, para atender justamente essas pessoas que estavam voltando para as academias, mas que não tinham um treino específico para ter esse resultado no corpo mais seco, definido, mais esbelto. E agora eu vou te mostrar o porquê que esse treino que você está fazendo na sua academia não está te entregando os resultados que você poderia ter. Pensa comigo, será que fazer 40 minutos a 1 hora de caminhada vai resolver o teu emagrecimento? Se para eu ir até a padaria da esquina da minha casa, eu tenho que ir caminhando. Se para eu ir até a parada de ônibus eu vou caminhando, a caminhada por si só ela é uma atividade já natural, que não tira o meu corpo do estado de equilíbrio, ou seja, a exigência não muda. Mesmo que seja uma corrida num ritmo contínuo, leve, moderado e por muito tempo, a exigência é a mesma, ou seja, é uma atividade aeróbia que vai me manter no meu estado de equilíbrio. E para o meu corpo responder no emagrecimento, principalmente o emagrecimento rápido e sustentável, eu preciso tirar ele do estado de equilíbrio, eu preciso promover estímulos de maior intensidade. E é por isso que simplesmente fazer mais aeróbio não vai te emagrecer. Também, dentro da musculação,
fazer 4 séries de 10 e a 10ª repetição eu terminar assim, ó, 9, 10, não vai resolver. O que tem que ser feito para gerar um resultado rápido, tanto na perda de gordura como no aumento da tua massa muscular, é treinar de forma inteligente, fazendo com que o seu corpo receba um estímulo que gere uma intensidade, um esforço com que ele responda a esse novo estímulo, tirando o seu corpo do estado de equilíbrio. Você tem que realizar estímulos dentro do seu treinamento, seja ele com exercícios aeróbios e de musculação, de força, que gere um aumento da tua aceleração metabólica. Como que você faz isso? Construindo massa muscular. Por que que as pessoas, quando querem só emagrecer e elas dizem, primeiro eu vou perder para depois ganhar, elas estão perdendo tempo e resultado? Porque esse processo de ganho de massa muscular, construir músculo, demanda muita energia, fazendo com que o seu metabolismo basal de repouso fique mais acelerado, às vezes sentada, deitada, dormindo, consumindo mais calorias até parada. E eu quero te mostrar aqui um pouquinho do que tem dentro do método para você entender na prática como que é feito esse processo de ganho de massa muscular, mesmo sem ter que passar horas treinando, sem ter que colocar peso demais, sem ter que fazer muitos exercícios. Vem comigo aqui na prática e eu quero que você pegue aí agora, se você estiver em casa, um banquinho, uma cadeira, coloca do lado para fazer junto comigo. Vamos nessa? Pegou sua cadeira? Agora você vai fazer o seguinte, se não pegou, vai lá e pega, que eu quero te mostrar aqui na prática, e o que você vai fazer aqui, você vai aplicar também no seu treino na academia depois, e você já vai ver um resultado imediato no seu bumbum. Fez hoje, aplicou junto comigo, amanhã você já vai sentir o seu bumbum tremendo, exigindo bastante dele, inchando e definindo. Vamos lá. O que eu expliquei para você no início? Que geralmente as pessoas na academia estão lá fazendo como? 4 de 10, 3 de 10. Como que elas fazem? Aqui é o búlgaro, um dos melhores exercícios que tem nas academias, que tem dentro da musculação para coxa, bumbum. E aí, só que não é só simplesmente o exercício, você fazer o melhor exercício. Você tem que saber como fazer e utilizar essas variáveis do treino que fazem com que ele fique um exercício ainda melhor, que potencialize o resultado desse exercício. Então, geralmente, como é que você deve estar fazendo lá na academia o búlgaro ou qualquer outro exercício? Eu trouxe esse para te explicar. Então, vai lá e faz 7, 8, 9, 10. Aí para, descansa. 30 segundos, 1 minuto. Aí volta. 1, 2, 8, 9, 10. Descansa 30 segundos, 1 minuto e volta. Se você é iniciante, tem dificuldade, nunca fez, por exemplo, o búlgaro, você vai fazer junto comigo o mesmo método, o mesmo passo a passo que a gente vai realizar no búlgaro, só que no afundo, que é um exercício um pouco menos complexo. Então vai seguir na mesma metodologia, só que realizando o afundo. Vai descer tudo, só com o peso do corpo, sobe até a metade, desce, sobe tudo, numa cadência, ó, de 4 segundos, foi lá embaixo, máximo de amplitude, subiu até o meio, desceu, subiu completo. Então, vai realizar o mesmo método, só que no afundo, ao invés do búlgaro. Se você já consegue fazer o búlgaro, vem comigo no búlgaro, e quem não consegue, vai realizar o afundo, mesmo método. Vamos lá? Agora vamos lá, o que os alunos e alunas do Plano Perfeito fazem. Colocou o pé, postura, você vai ter um pouco de dificuldade para achar o equilíbrio, mas tudo bem. Achou seu equilíbrio? Ó, eu vou descer em 4 segundos, o máximo possível, subir parcial, desci,
subir tudo. 1. Chegou lá em cima, eu já começo a descida. 2, ó, cheguei, já comecei a descida, eu não paro lá em cima para descansar. Ó, parcial. 3, desci tudo, alongando bem, subi curta, desci tudo. 4, aqui eu já tô na sexta e com muita fadiga. Parei, vou dar 10 segundos de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pega aí, de novo, coloca o pezinho lá e vem comigo. Curta. Quando eu projeto meu tronco um pouco à frente, eu ativo mais bumbum. 2, desci tudo, subo curta, desci tudo. Ó, olha a fadiga que eu já não tô mais conseguindo chegar na sexta. De fato, eu fadiguei. Eu não conseguiria dar seguimento. Isso só com o peso do meu corpo. Agora você vai dar um descanso aí de 1 minuto e meio. Não é 1 minuto aquele padrão, não. Pode dar 1 minuto e meio e vai repetir o mesmo processo. Desce tudo, sobe até o meio, desce tudo, sobe completo, com a cadência de 4 segundos descendo, 4 segundos subindo, até falhar. Falhou, ou seja, não aguentei mais, vou dar 10 segundinhos de intervalo e vai repetir de novo esse mesmo processo com a perna esquerda. Quando a gente faz unilateral, a gente faz todas essas séries com uma única perna para depois mudar. Aí você muda para a direita. Faz 2 vezes com uma pausa de 10 segundos, mesmo sisteminha, descendo tudo, subindo curta, descendo tudo e subindo completo até travar. Pausazinha de 10 segundos. No relógio, repete. Falhou, dá 1 minuto e meio de intervalo, 90 segundinhos, e vai repetir esse processo com essa perna. Faz o máximo, uma micropausa de 10 segundos, o máximo. Faz isso daí e você vai ver que no outro dia sua perna vai estar desse tamanho, vai estar turbinada, mesmo fazendo um único exercício. Muito mais do que você sente quando faz o seu treino de perna na academia. Aqui o que eu utilizei? Utilizei as variáveis cadência, que é o quê? O tempo de tensão bem lento, 4 segundos descendo, 4 subindo. Eu utilizei o método repetição parcial, que é um movimento completo lá embaixo, um curto, completo subindo tudo. Utilizei uma pausa descanso, ou seja, gerei uma fadiga na musculatura. Não consegui dar sequência, dei apenas 10 segundinhos de intervalo e prossegui estimulando para dar a possibilidade de eu fazer um pouquinho mais de repetições. E isso fez com que eu chegasse na segunda série após os 10 segundos e falhasse o movimento em 4 repetições. Não consegui chegar a 6, mesmo sem carga. Consegue entender? Se você não fez aí, faz. E se você estiver assistindo essa aula, esse vídeo, em um lugar que ainda não dá para fazer, quando você chegar em casa você faz isso e aí você vai ver como que vai sair o seu bumbum e sua coxa. Ou seja, na verdade, isso aqui é uma cereja do bolo do que tem dentro do nosso método e que com certeza você não sabia, com certeza o seu professor na sua academia, o seu treino não tem esse direcionamento. E é esse tipo de direcionamento, é esse tipo de manipulação de variáveis do treinamento que fazem com que você tenha mais resultado, que você treine em menos tempo e menos risco de lesão, porque dessa forma você não precisa expor suas articulações a uma carga elevada. Até mesmo porque poucas pessoas sabem, mas os estudos mostram que trabalhar com grandes cargas ou poucas cargas dá o mesmo resultado desde que você chegue na falha dos movimentos. Então, Alan, se eu fizer 8 repetições com muita carga e fizer 20 repetições com menos carga, eu vou ter o mesmo resultado? Se você chegar na falha, sim. O que é chegar na falha, Alan?
É o que eu fiz ali na última repetição. É quase não conseguir subir. Isso se chama o quê? Percepção de esforço. Ou seja, o seu músculo, ele identifica, não é a quantidade de exercícios, não é a quantidade simplesmente de séries, ele identifica o esforço que você aplica. E é por isso que as pessoas não estão tendo resultado nas academias, porque o que eu mais vejo é as pessoas chegando lá e fazendo, por exemplo, num supino ou no agachamento e fazendo, tem que fazer 15, ela faz 15, mas a carga que ela colocou daria para ela fazer 20, 22. Então a tua carga tem que estar ajustada para chegar na falha, seja com 15, olha o esforço que eu estou fazendo, seja com 8. Essa que é a grande sacada do treinamento inteligente, para você ter resultado. Então não é simplesmente 40 minutos de esteira, 4 séries de 10. Aqui, só nesse exercício, só nesse exemplo, eu te mostrei pelo menos 4 a 5 variáveis do treinamento que tem que ficar bem ajustada, porque senão seu resultado não vai ser legal. Não é simplesmente chegar lá, colocar um peso e fazer 4 de 10, 3 de 12. Você tem que manipular essas variáveis. Só que é claro que talvez para você seja muito complicado. E aí vem o plano perfeito para descomplicar, porque você vai ter um compilado todas essas informações dentro do seu treino, em que eu vou te ensinar como fazer isso, o passo a passo, um beabá simples, que você só vai pegar e aplicar. E todos esses treinos, com essas informações, elas são baseadas no método 5Es do corpo definido, que os alunos e alunas do Plano Perfeito recebem. E agora eu vou te explicar o que é esse método 5Es do corpo definido. 5Es: exercício, execução, esforço, estímulo e economia de tempo. Esses 5Es, quando bem organizado e planejado, é o que faz com que você tenha um boom de resultados. Primeiro E, exercício. Eu escolhi os melhores exercícios para você fazer dentro do Plano Perfeito. E quais são esses melhores exercícios? Multiarticulares. O que é multiarticular? É um exercício que em uma única ação eu trabalho vários grupamentos musculares juntos. No único movimento eu tenho ação do glúteo, eu tenho ação do quadríceps, eu tenho ação dos isquiotibiais, que é essa musculatura aqui posterior da coxa, e da panturrilha, num único movimento. Esses exercícios eles têm a possibilidade de gerar maior gasto calórico, tanto durante o treino, como após o treino. Por quê? Porque quando você tem ali um exercício, por exemplo, o búlgaro, que durante a extensão, a subida, eu tenho meu quadríceps estendendo o joelho, eu tenho meu glúteo e a posterior estendendo o quadril, e eu tenho a panturrilha ativando ali no movimento de tornozelo, eu tô tendo microlesões na minha fibra. Elas têm ali como se fosse, tá vendo essa parede? Como se o exercício tivesse quebrando um músculo. E nas horas após esse exercício, existe um processo de recuperação tecidual, ou seja, ele vai reparar esse tecido danificado e isso faz com que acelere bastante o metabolismo. Gasta-se mais calorias durante o exercício e gasta também nas horas depois para construir essa quantidade toda de massa muscular em um único movimento. Segundo E, execução. Não adianta eu ter o primeiro E, que é a escolha do melhor exercício, e não ter uma boa execução. E lá dentro do Plano Perfeito eu te ensino como que você vai executar os melhores exercícios. Qual é a execução perfeita? E a execução, pessoal, eu frequento academia diariamente. 99% das pessoas, mesmo às vezes com um suporte dos profissionais, dos professores ali da academia, continuam executando errado. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, no agachamento. Não tem uma história de muitas pessoas falarem, você vai fazer o agachamento? Muitas pessoas falam, muitos professores, que só tem que fazer até 90 graus.
E geralmente as pessoas fazem só até 90 graus, dizendo até que é para poupar o joelho. Mas na verdade, se você quer no agachamento desenvolver seu bumbum e sua coxa, qual que é a melhor técnica de execução? Eu jogo meu quadril para trás um pouquinho e desço passando dessa linha de 90 graus. Quanto mais profundo, mais movimento de quadril. E quem faz esse movimento de quadril? O bumbum, o glúteo. Então eu tenho que descer bem e subir bem. E olha a cadência. Isso é uma técnica de execução. Outra coisa, ó, o que o pessoal faz quando sobe? Relaxa, desceu. Relaxa, desceu. Agora, quando eu desço tudo, subo completo, meu músculo está contraindo, 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 aqui eu relaxei. Estou dando uma pausa e ele está descansando. Sendo que para o músculo responder, ele precisa de estresse. Para ele ter estresse, ele precisa de tensão. Para ele ter tensão, eu tenho que continuar contraindo. Cheguei lá, já comecei a descer. Em momento algum, ele repousa entre as repetições. Então são técnicas, detalhes como esse, que talvez você não saiba, e lá no Plano Perfeito eu te explico, deixo mastigado para você. Inclusive lá dentro, tudo isso que eu te falei aqui tá em vídeo. O treino você vai receber ele escrito, meus alunos recebem ele escrito, num app, numa plataforma, e ainda tem uma videoaula fazendo o treino completo. Então não tem para onde correr, você tem a teoria e a prática juntas. Terceiro E, esforço. O que seria o esforço? Porque não adianta eu ter um bom exercício, não adianta eu ter uma boa técnica se o esforço não estiver adequado. E esse esforço, ele geralmente é indicado pela contração dentro da última repetição. Assim eu garanto, o meu corpo está dizendo, caramba, o esforço foi máximo, foi submáximo. O meu músculo não conseguiria fazer mais uma, 2 repetições talvez no máximo. Isso é uma garantia de que o treino está intenso. E as respostas para hipertrofia, para emagrecimento, são muito melhores quando você faz um treino de maior intensidade e não necessariamente um treino de maior volume. O que isso significa? Um treino com muitos exercícios, com muitas séries. Você vai gastar muito tempo, você vai sair extenuada do treino. É intenso, ou seja, você aplicou um esforço adequado e o teu músculo vai responder. E lá dentro do Plano Perfeito, eu te mostro de forma bem simples e didática, tanto na teoria como na prática, como é que você vai chegar na falha fazendo bons esforços a cada série. Quarto E, estímulo. O que seria esse estímulo? É a quantidade de vezes que você está estimulando o seu músculo durante uma semana. Essa quantidade de vezes ela é estudada. Existe um mínimo para gerar uma resposta, ou seja, para o seu corpo responder e gerar emagrecimento e aumento da massa muscular, definição. E existe uma quantidade máxima que, passando dessa quantidade, você já não vai ter mais resultado adicional. Nem faz sentido e também pode elevar, por exemplo, o nível de cortisol, te dar um overtraining, promover lesões e inibir, inclusive, alguns hormônios, por exemplo, anabólicos como a testosterona. Ou seja, existe essa quantidade de estímulo semanal e o seu treino tem que estar montado para isso. E o que geralmente as pessoas fazem quando elas querem melhorar? Elas fazem um treino ali durante um período e quando elas querem evoluir, elas aumentam a quantidade de séries, de exercício, achando ainda que vale aquela máxima de quanto mais, melhor. Então, a quantidade de estímulo semanal, ela tem que ser contabilizada. E lá no Plano Perfeito, eu contabilizo isso para você, já deixo montadinho, você só pega e faz a quantidade de séries ideais. Para te dar um exemplo mais prático também. Por exemplo, como que eu conseguiria treinar menos e ter mais resultado ou ter o mesmo resultado de uma pessoa que treina mais? Se vamos supor que o mínimo sejam 18 séries por semana para quadríceps e bumbum.
18 séries, e eu treino 3 vezes na semana, eu faria 6 séries na segunda, 6 séries na quarta, 12, 6 séries na sexta. Seriam 18 séries, ok? Para quadríceps, para bumbum e inferiores. Ou seja, vamos colocar aqui 6 séries no agachamento, 6 séries no leg, 6 séries do stiff. Dariam 18 séries. Se eu quero, Alan, só posso treinar 2 vezes na semana. O que eu faço aí? Eu reduzo a quantidade de treinos, ou seja, vai treinar só segunda e sexta, por exemplo, e aí eu coloco 9 séries na segunda, 9 séries na sexta. Dariam quantos estímulos por semana para cada agrupamento muscular? Os mesmos 18 estímulos, as mesmas 18 séries por semana. Então, eu reduzi a minha quantidade de dias de treino na semana, mas continuei tendo a mesma quantidade de estímulo, que a gente chama de equalização do treino, e os resultados vão ser similares para quem treinou 3 vezes na semana, para quem treinou 2 vezes na semana. Complexo, né? Você deve estar se perguntando. Mas você não vai precisar se preocupar com isso. Não é você que vai pegar a calculadora e vai calcular quantas séries que você tem que fazer para determinado músculo. Eu vou fazer isso para você, já vai estar tudo montadinho e, assim como minhas alunas e alunos do Plano Perfeito, você só vai pegar, fazer, executar e ter grandes resultados. Quinto e último E de economia de tempo, que talvez seja o que você mais precisa para ter de fato adesão, para isso descomplicar de vez essa questão do treinamento, do emagrecimento e não ser penoso para você ir para academia. Porque quando você faz um treino curtinho que cabe na tua rotina e principalmente curtinho que cabe na tua rotina e que ainda te entrega resultado, aí já era, é um caminho sem volta e você vai seguir comigo no Plano Perfeito até o fim. Então, como que todas esses 4 E's te geram uma economia de tempo? Exercício. Se eu faço um búlgaro, que nessa mesma ação eu estou trabalhando quadríceps, glúteo, posterior, adutor, para que eu vou fazer? Se eu posso nele fazer 3 séries e sair bem fadigado, aqui eu faria uma extensora, 3 séries de 12. Aqui eu faria uma cadeira abdutora, 3 séries de 12. Aqui eu faria cadeira adutora, 3 séries de 12. Eu faria 9 séries de, vamos colocar aqui 12 repetições, daria ali quase 1 minuto, mais ou menos, mais os tempos de intervalo, que seria 1 minuto. Só aí eu gastaria para lá de 10 minutos. Sendo que num único exercício, num único movimento, eu trabalhei todos esses grupamentos musculares. Coxa por completo, bumbum por completo e ainda panturrilha no mesmo exercício. Então eu poderia, por exemplo, fazer as 9 séries só nesse exercício, ou poderia até reduzir um pouco a quantidade de séries e não ter que ficar muito tempo fazendo vários exercícios para trabalhar pedacinho por pedacinho, porque o nosso corpo não é uma massinha de modelar. Ele responde principalmente com esses estímulos. Então, quando eu escolho para você, dentro do Plano Perfeito, os melhores exercícios, é porque eles são melhores nos resultados e é porque eles são exercícios que vão fazer com que você treine mais rápido, que o seu treino seja mais dinâmico e você não precise passar horas na academia. Como que a execução e o esforço faz com que você economize tempo? Ora, se eu faço um agachamento com máximo de amplitude e principalmente com máximo de esforço, esse esforço garante que o movimento que o músculo está fazendo, um trabalho de alta intensidade, eu vou necessariamente reduzir a quantidade. É natural, é uma que a gente chama de variáveis interdependentes. Ou seja, se eu aumentei a intensidade, o volume tem que diminuir. Sabe aquele corredor, o Bolt?
Se ele faz ali um sprint máximo, aquilo ali é uma intensidade máxima, ou seja, ele faz um esforço máximo num curto espaço. Se eu aumentar o espaço, a distância da corrida de 100 metros para 200, 300, ele vai conseguir continuar fazendo aquele mesmo esforço naquela mesma velocidade? Não vai, ou seja, aumentou o volume, diminuiu a intensidade. Então, se eu aumento a quantidade de séries de exercício, igual eu vejo todo mundo fazendo aí vários exercícios no mesmo dia, a intensidade vai ser fraca, vai ser baixa. Então, você gasta mais tempo para ter menos resultado. E aí, quando você treina com bons esforços, chegando bem na falha, com o máximo de amplitude, isso garante que você faça um treino mais curtinho, sem a necessidade de fazer muitos exercícios. Economia de tempo. E como que o estímulo, o quarto E, influencia no quinto E, que é a economia de tempo? Bom, nesse caso aqui, você não economiza o tempo na sessão, ou seja, no dia que você treina, mas você pode economizar na quantidade de dias da semana. Quem tem uma vida corrida, por exemplo, trabalho e estou estudando para concurso e ainda tem filho, mas eu só quero treinar 3 vezes na semana, que já foi o que aconteceu com as minhas alunas do Plano Perfeito. Ou Alan, poxa, essa semana eu vou viajar, só posso treinar 2 vezes na semana. Como que a gente faz? Eu pego essa equalização de séries, jogo para, ao invés dela fazer 6, 12, 18, eu jogo 9 séries para um dia, 9 para o outro. Ou seja, ela treinou menos dias na semana, economizou mais tempo para os demais dias para ela estudar, trabalhar e mesmo assim não deixou de ter resultado. Você já imaginou trabalhar 30 dias consecutivos, 8 horas diariamente e chegar no fim do mês não receber? Ia ser frustrante, né? É isso que está acontecendo com seu treino na academia. Você está fazendo 30 dias lá num plano na academia, às vezes inclusive pagando o plano anual, passa 30 dias e não vê o resultado. É frustrante e aí o seu plano anual fica lá, mas você não está mais usufruindo, você não vai mais para a academia, desanima. Agora, imagina você em apenas 4 semanas de treinamento já ver o resultado quase que imediato. Em 4 semanas eu já tenho depoimentos das minhas alunas falando: Alan, olha como é que eu emagreci, Alan, olha como é que eu senti aqui a definição, Alan, minhas coxas, o bumbum já está mais durinho, Alan, já diminuí a celulite, aquela calça que estava apertada já está ficando folgada. E é por isso que elas já estão no 2º, 3º, 4º mês, aderiram ao programa, curtem, fazem, participam e estão aí colhendo os frutos de uma escolha que foi entrar no plano perfeito do corpo definido. É justamente o que eu quero trazer para você ter esses grandes resultados junto comigo e com as alunas e alunos do plano perfeito. E eu tenho total convicção que qualquer pessoa que seguir um método do plano perfeito, do corpo definido, tem resultados de 1 ano em apenas 3 meses. E minhas alunas estão aí para dizer isso. Você consegue resultados quase que imediatos, descomplicando de fato o teu emagrecimento. E quer algo mais motivador do que resultados quase que imediatos? Tenho certeza que não. No plano perfeito, você vai ter a motivação necessária para seguir e ter grandes resultados. E agora eu quero te apresentar tudo que tem dentro do plano perfeito do corpo definido. O que você vai receber e como funciona na prática aí o nosso programa de emagrecimento e definição muscular. Primeiro, no plano perfeito você não vai ter mais aquela dificuldade de: professor, que dia que eu posso marcar para mudar a minha série? Você vai receber um treino a cada mês durante 1 ano, ou seja, serão 12 treinos, 1 para cada mês. O acesso vai ser anual, você vai ter sempre a cada mês um treino novo. Recebeu, aplicou, fez 1 mês, treino novo, estímulo novo, novos resultados, porque ninguém merece, tanto para a questão motivacional, passar muito tempo com o mesmo treino, como também para as respostas do corpo, ou seja, o seu corpo estagnar.
Então, a cada mês você vai receber um novo treino, para esse novo treino gerar novos estímulos e seu corpo está sempre respondendo, tirando ele ali do estado de equilíbrio, da estagnação. E como que você vai receber esse treino? Esses treinos, porque são 12 treinos, você vai receber ele de duas maneiras. Escrito, na verdade, dentro de uma plataforma, um aplicativo, onde você vai acessar pelo seu próprio celular, chegou lá na academia, olhou, executou. Olhou o próximo exercício, quantidade de séries, método, aplicou. Inclusive, nesse aplicativo que você vai acessar da tua academia, que tem a série escrita, com a quantidade de séries, repetições, com o método, ao lado tem um GIF do exercício com eu executando. Você clica lá, vai ter a minha execução no aparelho que você tem que fazer. Então não vai gerar nenhuma dúvida em momento algum. E também vai receber uma videoaula na prática. Por exemplo, o que eu fiz aqui explicando a sequência certinha, a quantidade de séries, o tempo de descanso. Ou seja, você vai receber tanto para acessar no celular, visualizando, como também uma videoaula mostrando detalhe, minúcias do método, da combinação, por exemplo, um leg press com agachamento, para não ficar nenhuma dúvida. Você pode acessar essas aulas tanto pelo celular, como pelo computador, pela tua Smart TV, através da plataforma Hotmart. Esse treino vai estar hospedado lá, todos os módulos, um por um, só para você clicar, acessar e seguir. Todo mês você vai ter uma aula ao vivo, que eu chamo de emagrecimentoria. A gente vai nessa aula trocar ideia, tirar dúvidas. Eu faço correções de vídeos das execuções durante essa aula ao vivo para tirar todas as dúvidas das alunas e alunos e também gerar ali aquela motivação, um pouquinho de cobrança também, por que não, para fazer com que vocês tenham de fato ali adesão ao programa. E você não vai estar sozinha, você não vai estar sozinho, porque nós somos um grupo, uma comunidade. Dentro do nosso grupo do WhatsApp, você vai ter ali um momento para tirar suas dúvidas. Alan, essa semana eu vou viajar, vou ficar 3 dias fora, ou só vou poder treinar de segunda a quarta, o que eu faço? Eu vou mandar um áudio, eu vou mandar por escrito, eu vou tirar a sua dúvida. Alan, na minha academia não tem determinado exercício, por qual que eu posso substituir? Eu vou mandar um exercício de substituição. Então você não vai estar desamparada, você vai ter um personal trainer para você e junto com o grupo da comunidade do Plano Perfeito. E para potencializar o teu resultado com os treinos do Plano Perfeito, o nutricionista parceiro Márcio Ribeiro, ele desenvolveu os planos alimentares de acordo com o peso corporal. Então, se você pesa até 70 quilos, vai ter um plano para pessoas até 70 quilos para gerar emagrecimento e definição muscular. Um plano com comida de verdade, sem muita firula. Se você pesa 80, um plano alimentar para pessoas até 80 quilos e assim por diante. E esse plano alimentar, junto com o programa, com o treinamento do Plano Perfeito, é o combo ideal para gerar grandes resultados de forma rápida. E é o combo perfeito para você ter resultado de forma natural e sustentável, sem essa de ficar gastando R$1.000 com Ozempic, com reposição hormonal, ir para a loja de suplemento e sair com a sacola cheia e com o cartão de crédito vazio. A ideia não é essa. Porque pensa comigo, um suplemento, um whey protein que você vai na loja de suplemento hoje, tá aí R$400. Uma creatina, R$300 a R$400. Ozempic, R$1.000. Algo que vai te emagrecer, mas não vai te emagrecer de forma saudável, não vai te emagrecer de forma sustentável, porque você vai ter o reganho, é o que acontece com quem faz uso do Ozempic e ainda gasta uma fortuna. No Plano Perfeito, não. Entrando no Plano Perfeito, você vai pagar 12 vezes de R$ 39,62 ou R$ 397 à vista, ou seja, menos do que um pote de whey protein, que às vezes você vai acabar em 30 dias. E não, no Plano Perfeito você vai ter o acesso por 1 ano e um acompanhamento do personal, além de todo o suporte da equipe, dos alunos, todo mundo engajado para te entregar grandes resultados satisfatórios. E se você está na dúvida aí se é bom mesmo esse programa, se vai te dar resultado, faz o seguinte, entra no Plano Perfeito, adere o programa,
que se você não gostar, você tem uma garantia de 15 dias. Entrou, fez, aplicou os 15 dias, não teve resultado, não gostou, você tem a garantia, o seu dinheiro vai ser devolvido de forma integral, sem nenhuma burocracia. Por lei, você tem direito de 7 dias, mas eu tô te dando mais dias, ou seja, 15 totais, para de fato você fazer e aplicar, porque como eu falei, os resultados do Plano Perfeito, eles são quase que imediatos. Então, em 15 dias você já vai ter os primeiros resultados e vai continuar comigo e com toda a galera do Plano Perfeito. Então, se você quer ter um corpo mais definido, esbelto, slim, tocar no seu corpo, sentir mais tônus muscular e principalmente parar na frente do espelho e dizer assim, caralho, olha como eu tô, clique no botão abaixo e vem comigo.